Bom, então boa tarde. Eu fiquei com a difícil missão de tentar manter vocês acordados após esse almoço delicioso, bem regional, bem nordestino, né? Mas vamos prosseguir, que nosso evento hoje é curtinho. Tivemos as 2 primeiras palestras, brilhantes palestras, dos nossos queridos amigos lá de São Vicente, o Iama e a Emanuela. Então vamos agora prosseguir a nossa reflexão do dia. Sexualidade, a busca do ser humano pelo bem-estar, né? É o tema da palestra. Então, a bibliografia. Eu jamais vou vir a uma tribuna falar em nome do Espiritismo e fazer juízo de razão, que chama, né? Que é emitir opiniões pessoais, conceitos meus, jamais. Eu não tenho conhecimento para isso. Então, toda essa palestra que eu vou dar agora está baseada nessas obras. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, O Despertar do Espírito, de Divaldo, Psicografia de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, Fundamentos da Reforma Íntima, de Caiba Schutel, pelo médium Abel Glaser, Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, o médium, por André Luiz, o Espírito, Os Prazeres da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, e um artigo que eu achei no site, A Luz do Espiritismo, que eu achei muito bom. A palestra é praticamente um resumo desse artigo, de Silvia Helena Visnadi Pacenda, e também o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. Então, gente, nós estamos diante de um assunto bem desconcertante, cheio de mitos, de tabus, de vergonha. Muita gente tem vergonha ainda de falar sobre sexo, de falar sobre sexualidade, devido a esses preceitos, esses preconceitos arraigados nas civilizações, nas cidades, nos países, ao longo dos séculos, como bem expôs os meus antecessores. Mas é um assunto que é pouco debatido nas reuniões espíritas, né? A gente adora falar sobre os princípios espíritas, sobre mediunidade, sobre diversos assuntos, mas a questão da sexualidade está sempre colocada de lado. E a gente viu que existe uma farta bibliografia a respeito. Mas agora, com a proximidade do Carnaval, nós estamos realizando esse seminário e tocando nesse assunto. Porque nós sabemos que, infelizmente, é naqueles 4 dias que tudo fica praticamente sem limites, inclusive a questão sexual, né? Então, o objetivo dessa palestra é responder essas 5 perguntas. Vai ser curtinho, no máximo uns 40 minutos, eu vou torcer que vocês não durmam, mas as perguntas que eu proponho a gente, através da reflexão de hoje, estudar e tentar responder a si mesmos e a uns aos outros porque a busca do prazer sexual é condenada por muitas religiões. Primeira reflexão. Se buscarmos o prazer sexual, estaremos precedendo de maneira pecaminosa? Fazer sexo é pecado? Quem faz muito sexo está condenado à pena eterna do inferno? Nós espíritas sabemos que não existe pena eterna, né? Mas isso é um outro debate. A prática sexual deve objetivar apenas a reprodução? Pergunta que até já foi respondida pelo nosso amigo Iama, mas vamos debater um pouco mais. Será que a atual liberdade sexual tem proporcionado a satisfação que o ser humano tanto deseja? Existe uma certa liberdade sexual hoje em dia, em relação às décadas passadas, assim como falou a Manuela também, que há 40, 50 anos atrás era impossível um momento como esse, né? E como os postulados espíritas entendem tão controversa questão, né? Então, a mais antiga função da sexualidade humana é a reprodução, e a mais moderna, o prazer. Essa frase aqui já cabe uma profunda reflexão, né? Se a gente voltar aos homens das cavernas, eles faziam sexo por prazer? Ou apenas por instinto reprodutivo? Inclusive, tem até algumas, uma pequena curiosidade, existem até algumas pesquisas da biologia que só existem 2 espécies no planeta que fazem sexo por prazer. É o ser humano e o golfinho. Olha só, eles fazem por prazer mesmo, igual a nós, né? Todas as outras demais espécies é apenas para efeito reprodutivo. Entretanto, relacionado a este assunto,
ainda existe um sistema de preconceitos, tabus, mitos, culpabilidade, decorrente de ideologias religiosas e culturais, segundo o qual somente no casamento o sexo é parcialmente, ainda não é completamente, parcialmente liberado. Então, como a gente refletiu agora há pouco, homens das cavernas, homens modernos, instinto e inteligência. Nós, ao discernirmos a questão da malícia, a gente, como homem moderno, já praticamos o ato sexual apenas pelo prazer, como foi dito agora, mas nos nossos antepassados do mundo primitivo, a qual a Terra já foi, que inclusive pode ter sido até nós mesmos, né? Esse ato era apenas por reprodução. Então, as religiões do passado se faziam responsáveis pela orientação filosófica e comportamental dos indivíduos, mas ainda existem religiões que, ao encararem com excessivas restrições o prazer, impedem, por exemplo, o uso de anticoncepcional e de preservativos, mesmo nas relações conjugais. Isso existe. Existem diversas religiões, que não vamos citar por questões éticas, mas que há essas proibições. No entanto, na prática, a atividade sexual tem dois aspectos distintos, o reprodutivo e a busca de satisfação física. Segundo pesquisas, atualmente, 99% das relações que um casal tem durante a sua vida comum visam o prazer. Mas é lógico, um casamento de 30, 40 anos, um casal só teve 2, 3 filhos. Né? 99% eu acho que é um número ainda pouco. Eu diria que 99,9999 é em busca do prazer. E Allan Kardec, né, repetindo a questão que o Iema já trouxe, na questão 719 de O Livro dos Espíritos, pergunta a espiritualidade maior: é repreensível ao homem a procura do bem-estar? Resposta: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso. Ele não incrimina a procura do bem-estar. E se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Vamos analisar essa resposta. O bem-estar é um desejo natural. Eles acabaram de responder a Kardec, né? Então nós seres humanos, naturalmente estamos sempre buscando sentir um pouco de prazer, sentir um pouco de bem-estar no nosso dia a dia. Isso é natural, não há nada de errado nisso. O bem-estar. O ser humano sempre se encontra empenhado na obtenção de alguma forma de bem-estar, seja na realização de uma atividade. Não existe apenas bem-estar no sexo, existe também diversas ações do nosso dia a dia. A aquisição de novos conhecimentos. É prazeroso a gente terminar um livro espírita? Ah, meu Deus, é maravilhoso. Quando você chega na última página, que você faz um pequeno resumo mental de tudo que você aprendeu daquela obra, é prazeroso. Você está buscando bem-estar. Não só nas obras espíritas, mas também diversos autores que existem por aí que merecem também ser lidos. Ao sentir-se com boa saúde durante a alimentação, foi um bem-estar que a gente acabou de sentir, né? e no nosso repouso, né? Todo mundo gosta aqui de dormir, não é só eu. É maravilhoso, né? É uma busca pelo nosso bem-estar também. Então vamos... Cadê? Parece que eu coloquei aqui fora de ordem, vamos ver aqui. Acho que eu cometi um erro aqui. Ah, tá bom, agora é essa. A atividade sexual causa bem-estar? Alguma dúvida? Não, né? A gente está analisando a resposta do Livro dos Espíritos e fazendo perguntas para nos suscitar o raciocínio. A busca pelo prazer é condenável? A gente acabou de ver que não. Então, se você está buscando bem-estar, buscando sentir-se bem, não há problema algum nisso. Vamos construindo a nossa casinha, tijolo por tijolo, até chegarmos à conclusão final. Abusar da busca pelo bem-estar é condenável? Aí sim. Né? E não só pela busca do bem-estar, qualquer tipo de abuso vai contra a lei divina, porque nós temos que sempre estar buscando o equilíbrio, que tanto foi falado hoje aqui, em todos os aspectos da nossa existência. Se buscar o bem-estar, sem abusos e sem prejudicar ninguém, é aceito pela lei divina, o que podemos pensar sobre a masturbação? É um assunto polêmico, espinhoso, mas nós estamos em reflexão. Então, com base na resposta do Livro dos Espíritos,
a gente já pode chegar a uma certa conclusão. Qual seria? Se a gente não está prejudicando ninguém, se você não está prejudicando a si próprio, não está cometendo nenhum abuso, não há nada demais, exceto aquelas pessoas que excedem a quantidade de vezes por dia, que todo mundo aqui deve conhecer alguém, né? Então é um abuso. Então, quanto a isso, já há um erro. Por quê? Uma pessoa que comete abuso na masturbação, a gente sabe que nós somos corpos espirituais, espíritos usando um corpo espiritual encarnado em um corpo. E nós temos um estoque de fluido vital em nossos organismos que nos mantém vivos até o dia que chegar o dia da nossa partida. Então, quando você vai descarregando todas as suas energias, sua potência sexual, seu nível de fluido também há de diminuir. Então, nesse sentido, assim, um prejuízo a si mesmo. Concordam? O que seria enfraquecer as forças morais e físicas? Você já viu um pervertido sexual feliz da vida? Ou existe suicídio entre atores e atrizes pornô? O que vocês acham? Só em 2014 ou foi 2015, se eu não me engano, 5 ou 6 atrizes pornôs se suicidaram nos Estados Unidos. Então, isso é um prejuízo moral? É um esgotamento das forças morais? Lógico, essas pessoas devem ter tido outros motivos para chegar a este ato extremo, mas a vida que elas levavam, o estilo de vida, os holofotes, de uma forma tão pervertida, leva-se a crer que a depressão que as vitimou, que as levou ao suicídio, vinha do seu estilo de vida. Então, é um esgotamento moral, né? Então, com isso, podemos deduzir que a inconveniência na busca do prazer sexual não diz respeito a algo inerente ao sexo propriamente dito, mas a quem o pratica, quando essa criatura é movida por vulgares sentimentos e desequilibradas motivações. Ou seja, o que vale é a intenção, não o ato em si. Ah, mas o carnaval é uma promiscuidade. Não. Existem pessoas que fazem uso do carnaval para trabalhar, para se divertir de forma genuína, né? Não necessariamente. O sexo a sexualidade abusiva é uma das consequências desses dias. Então, a intenção, no caso pessoal, eu sou músico, toco nas bandinhas de frevo em Pirangi há 8 anos, estou indo lá novamente esse final de semana trabalhar. E as pessoas que estão em volta da bandinha de frevo estão pulando, estão se divertindo, estão cantando as letras. A intenção dessas pessoas é qual? É se divertir. A minha é trabalhar. Mas a gente sabe que na grande maioria do ato carnavalesco, infelizmente, a intenção de quem vai não é essa. A intenção de quem vai é: vamos ver quem pega mais hoje? Vamos ver quem consegue ir para o motel mais rápido com alguém? Então, o que vale é a intenção. Mas, como eu disse, não sou eu que estou dizendo nada aqui. Vamos analisar o que 3 pensadores espíritos disseram sobre o assunto. E lá vem ela, tem que ter ela, né? Nossa querida Joana de Ângeles. Eu acho bom quando a Loura Dutra disse que o movimento espírita brasileiro é coordenado por uma freira e por um padre, que é Emmanuel, né? Que foi o padre José de Anchieta. Então vamos lá. Freud, com muito acerto, descobriu na libido, no desejo sexual, a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano. Olha só o que Joana está afirmando aqui. Né? Que Freud, com muito acerto, descobriu que na libido está a origem de muitos transtornos. Que transtornos seriam esses? Eu conheço pessoas aqui em Acari que, por ainda serem donzelos, virgens, são meio que fracos do juízo, por não ter uma boa aparência física, nunca terem conseguido um parceiro ou uma parceira, e você vê que não é uma pessoa normal. Não necessariamente essa pessoa adquiriu esse transtorno por causa disso, mas leva-se a crer que sim, devido à vida que leva. Então, essa impossibilidade de se colocar para fora toda essa libido, toda essa impulsão sexual que todos nós temos, pode sim levar as pessoas a adoecerem mentalmente. Examinando ainda Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral, decorrente das inibições, frustrações e perturbações de seus líderes, olha só o que está dizendo aqui, que através de mecanismos proibitivos para o intercâmbio sexual, condenavam-no como instrumento de sordidez,
abominação e pecado, teve a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. O que a gente acabou de falar, o que vale a intenção, não o ato em si. Mas Joana está dizendo aqui que sim, durante os séculos, durante os últimos milênios, existe uma castração religiosa ancestral. As religiões, elas têm esse poder de, através, muitas vezes, do medo, da imposição do medo, de se você seguir uma vida assim, você está condenado ao fogo eterno. Então, proibia as pessoas, de certa forma, de praticar o ato sexual. Tanto que a gente conhece diversas correntes dentro de algumas religiões onde as pessoas fazem o voto de castidade, né? Que ficam toda a vida sem praticar o ato, como se isso fosse requisito para a salvação espiritual. A contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia vitoriana e clerical anteriores, dando-lhe dignidade de valor inestimável. O que tem faltado é conveniente orientação educacional para a vida sexual. Gente, Joana de Ângeles está dizendo isso na década de 40, 50, não sei quando foi que ela mandou os livros para Divaldo, foi mais ou menos nessas décadas, né, 60, enfim. Quer dizer, ela já previa que a contribuição de Freud foi inestimável para a sociedade para quebrar essas correntes que as religiões amarravam as pessoas, né? Então foi a partir daí que surgiu os primeiros resquícios do movimento dos anos 60, da libertação sexual, movimento hippie, né, que a gente tão bem conhece. Líderes de massas, assim como o equilíbrio por parte de religiosos e educadores. Líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual. Olha só o que Joana acabou de dizer aqui. Existem religiões onde os sacerdotes são proibidos de fazer sexo? É natural que esses seres humanos, de certa forma, entre aspas, frustrados, não queiram passar um pouco dessa frustração deles para as outras pessoas, na forma de ensinamentos, na forma de sentenças. Não vou dizer outras formas de passar, senão a gente diz de qual religião estamos falando, que não vem ao caso. Então, mudando de autor, vamos agora falar de Caibar Schutel, no livro Fundamentos da Reforma Íntima. Então, Caibar nos diz: sexo tem um sentido de troca positiva de sensações e vibrações carnais e fluídicas. Sentido de troca positiva. Vamos guardar isso na mente. Não se retira do ato sexual, com isso, o seu característico de prazer. É prazer e continuará sendo no mundo material. Deve ser, inclusive, para justificar e incentivar a sua prática. Não é fonte exclusiva para a procriação, olha aí, né? O que a gente já falou agora há pouco. Não é fonte exclusiva para a procriação. Existem outras justificativas para o ato sexual, né? Mas, sobretudo, para a troca de energias e sentimentos entre os seres que se unem para um consórcio de vida, permutando experiências e desenvolvendo projetos. O que seria um consórcio de vida? Um casamento. Então, Caibar está afirmando que, fora do casamento, práticas sexuais decorrentes torna-se uma espécie de erro, uma espécie de transgressão moral. E mais na frente nós vamos ver o Livro dos Espíritos validando essa afirmação de Caibar. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico Xavier, nos afirma: o instinto sexual não é apenas o agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente, na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Mais um que vem dizer que o sexo não é apenas para a reprodução, né? O instinto sexual não é apenas agente de reprodução. Ele está parafraseando Caibar, Joana de Ângeles, né, de certa forma. Então o artigo prossegue.
Se sempre existiram restrições ao sexo, porque, por sua vez, prejudicaram o pleno potencial das relações íntimas, será que a atual liberdade sexual tem proporcionado o equilíbrio e a satisfação que o ser humano tanto deseja? Uma das perguntas que a gente está tentando responder lá do início, né? Depois dos anos 60, que houve o movimento hippie, a liberação sexual, a questão da juventude fez ouvir a sua voz. Vocês acham que diminuiu a questão dos transtornos, a questão dos fenômenos puramente sexuais que tanto afligem a humanidade? Ou será que já estamos conseguindo chegar neste equilíbrio? Ou a coisa está cada vez pior? O que vocês acham? Vamos refletir, né? Quando se sai da repressão e não se sabe usar a liberdade, há uma tendência psicológica no ser humano para cair no exagero e no descontrole comportamental. Escala espírita, que o Yama falou agora há pouco aqui. Existe uma tendência psicológica. Tendência são coisas que são inerentes a, né? Então, se nós somos espíritos imperfeitos, ainda com tantas paixões ruins como ciúme, inveja, orgulho, raiva, é natural que a gente tenha tendências às coisas ruins. Então, a autora do artigo afirma isso, né? Quando se sai da repressão e não sabe usar a liberdade, há uma tendência psicológica do ser humano para cair no exagero. E o sexo não foge disso, né? Então, nós estamos tendendo mais a cair nessa transgressão do que a fugir dela. Mas é aí onde entra a reforma íntima. Nós temos que diariamente lutar contra essas más inclinações. Tendência psicológica seria também inclinação, que Kardec falou no Livro dos Espíritos? Sim, más inclinações, tendências psicológicas inerentes a espíritos imperfeitos. Parecia que a denominada liberação sexual contribuiria para que as criaturas se tornassem mais realizadas emocionalmente. Entretanto, isso não vem ocorrendo. Da mesma forma que a demorada castração religiosa e cultural não produziu pessoas saudáveis, sendo que isso foi objeto de pesquisa de Freud e tantos outros estudiosos. A atual permissividade também não está conseguindo trazer às pessoas a tão esperada realização. Está faltando algo mais, né? Está faltando o ser integral, está faltando a busca pelas explicações espirituais, filosóficas da nossa vida. Se você busca apenas, como já foi dito hoje aqui, nas cidades perversas, aqueles espíritos só conhecem aquilo, para eles aquilo é tudo. Mas a gente tem que ampliar os horizontes, abrir nossa mente em busca do iluminado, em busca do que a doutrina espírita nos traz, para que assim a gente busque a nossa realização pessoal. Eu estou falhando na missão de mantê-los acordados, já tem gente fechando os olhos, vamos acordar. Então, mas como eu falei, é curtinha, já passou 24 minutos, mais uns 15 eu termino. Então, ou seja, nem proibir, nem liberar o sexo está realizando emocionalmente o ser humano. A proibição que já ocorreu nos séculos passados e a permissão que existe hoje, de certa forma, continuamos tendo jovens, pessoas se suicidando. Pelo contrário, o número de suicídios está aumentando cada ano. Então, logicamente, com motivos ligados a esse assunto. Inclusive, há poucos dias, uma jovem aqui do Seridoro deu a própria vida porque se sentia feia, era vítima de bullying, não conseguia um namoradinho. Então, de certa forma, essa interferência na busca dela pelo bem-estar sexual pode ter contribuído para o seu suicídio. Então, não está realizando as pessoas, a permissividade, como também assim não realizou o ser humano na época que era mais proibido. Mas o ser humano, ao longo do tempo, criou o namoro e o noivado. Está adiantando? Não. Namoro e noivado são, como é que eu posso dizer? São criações humanas a fim de separar períodos. Naturalmente, o ser humano passa por eles. Mas, em momento algum, eles estão atrelados à explicação desse fenômeno, né? Não adianta. Nem o namoro, nem o noivado estão inibindo os abusos.
Então aí surge a questão do ficar, impulsionado pela descoberta dos métodos anticoncepcionais. Como dizia Reginaldo Rossi, a pílula já existia, mas nem se falava, né? Pois dos muitos conselhos que sua mãe te dava, tinha um que dizia só depois de casar. Então surge o ficar. Depois que a pílula anticoncepcional surge, é descoberta, se eu não me engano, nos anos 60. Logicamente que o ficar, nesse caso, quando se termina em sexo, mas não necessariamente vai terminar. Mas aí vem Ana Maria Fonseca Zampieri, doutora em psicologia clínica e estudiosa da sexualidade humana, que diz sobre o ficar. Em alguns grupos sociais brasileiros, observo que, se antes os tabus, o medo do pecado, da culpa e da vergonha reprimiam o sexo, hoje, com as facilidades e estimulações oferecidas pela mídia e pelas relações virtuais, ser virgem, por exemplo, é ser retrógrado e o rapaz precisa experimentar várias mulheres. Né? Infelizmente não existe essa prática hoje, né, entre os jovens. Se você não pega várias na noite, você é careta, você é donzela, você não merece estar na nossa turma. Né? Se você é uma moça que ainda é virgem, você é retrógrada, é atrasada, está igual a sua avó. Né? Esta é outra forma de repressão, a da tirania do sexo, que deve existir na vida dos jovens. Pensamos que a obrigatoriedade do chamado ficar na atualidade pode também fazer parte dessa tirania. A necessidade de seguir o que o grupo estipula para ser reconhecido e aceito pelo mesmo. Ou seja, a pessoa age de acordo com o que dita o meio ao qual está inserida, sem questionar a validade das razões e motivações. É o que nós costumamos chamar de Maria vai com as outras, né? Então, se está um grupo de jovens que vai sair para uma noitada com a intenção de terminar a noite em sexo, lembre-se da intenção e do ato em si. E eles estipulam metas, principalmente entre os homens. O que pegar mais hoje é o garanhão da turma, né? Então, se você não atinge essa meta, se você sequer fica, aqui está falando de ficar, se você sequer fica com alguém, você vai ser tido como um careta. Voltando ao Livro dos Espíritos, questão 696, que eu achei bem interessante para trazer hoje para a nossa reflexão. Lembra que a gente falou agora há pouco que namoro e noivado não adiantam muito na questão da realização do ser, né? Então, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: o retorno à vida dos animais. Como interpretar essa resposta? Os cachorros se incomodam em fazer sexo no meio da rua? Não. Faz na nossa frente, qualquer lugar, qualquer hora do dia. Então essa seria a humanidade sem um casamento. Olha só a profundidade dessa resposta. Vocês voltariam à vida dos animais, vocês voltariam a se comportar como primatas, como homens das cavernas, que agiam apenas por instinto. Então o casamento é importante? É essencial, né? A busca do parceiro. Existem exemplos na natureza. A arara escolhe um parceiro e fica com ele até o fim de sua vida. E depois que um dos dois morre, eles nunca mais arranjam outro. Morrem viúvos. A arara azul, se eu não me engano. E existem algumas espécies de tartarugas também que buscam a fidelidade vitalícia e muitas outras espécies. E Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, é porque eu estou acompanhando slide e texto aqui, por isso que às vezes eu fico um pouquinho perdido. Então, Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, pelo espírito Francisco do Santo Neto, afirma também sobre esse assunto que estamos refletindo hoje. Se amor e afeição, o ato sexual, sem amor e afeição, o ato sexual é apenas a expressão de uma necessidade orgânica, que se esvai quando termina a carga erótica, não contribuindo em quase nada para o relacionamento afetivo, nem para o desenvolvimento do amor. Está bem claro essa frase dele, né? Nossa necessidade de amor irá existir durante toda a nossa existência de espíritos imortais. Olha só, quer dizer que Deus nos criou fadados a amar.
nós estaremos sempre em busca do amor. Lógico que não o amor que nós estamos observando aqui na Terra, que muitos casais dizem que se amam e terminam em assassinato, né? Esse amor que existe muito por aí. O amor que Deus sente por nós é algo que nós ainda não compreendemos. O amor que Jesus sente por nós é algo que ainda não compreendemos. É o amor genuíno, o verdadeiro. Então nós estamos fadados a um dia amar como eles nos amam. Tem até uma música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou. Então, não importa a idade, sexo, a instrução cultural e o requinte social, ele sempre precisará de ternura. Por isso que os nossos irmãozinhos lá, pervertidos sexuais, atores pornôs, estão depressivos e estão se matando. Porque eles buscam apenas a satisfação orgânica, mas a satisfação espiritual e o crescimento. A lei de progresso é inexorável. Chega um momento, se você estacionar, o progresso é como a onda de uma praia que vem e lhe leva. Você vai, nem que seja na dor, já que não quis ir no amor. Então, continua Caibachútil no livro Fundamentos da Reforma Íntima. Tratar o relacionamento sexual meramente no campo instintivo, ou mesmo da sensação, algo intermediário entre instinto e sentimento, mas ainda rudimentar, é empobrecê-lo. Ou seja, se a gente trazer a discussão sexual apenas para a questão do instinto, a gente está empobrecendo o assunto. Não é essa a nossa intenção. Praticar o ato sexual por instinto ou por sensação de prazer e sem sentimento é animalizá-lo. Questão 696, que a gente acabou de ver. O que seria de vocês sem um casamento? Botariam os animais. Compreensível que muitos, ainda por parca evolução espiritual, o façam. Desejável, entretanto, não é. E finalizando, o Espiritismo, então, condena ou afasta o sexo? Ou ele educa o ser humano neste aspecto? Né? Como já foi dito aqui, não existe visão, né? Foi o Ian que falou, né? Não existe a visão espírita sobre tal assunto. Existe a nossa interpretação, o nosso discernimento acerca do que nos ensina a doutrina. Então, de acordo com o que Joana falou, com o que Caibachútil falou, com que as respostas que Kardec obteve no Livro dos Espíritos, o Espiritismo condena ou afasta o sexo? O que vocês acham? Que vocês não devem fazer, está proibido? Vocês têm que fazer voto de castidade? Não, né? Mas e se ele estiver nos educando? Esse é o verdadeiro sentido da doutrina, nos educar, nos orientar a tomar nossas decisões dentro do campo moral. O sexo é importante para a planificação pessoal. Sim. Não, isso é uma pergunta. O sexo é importante para a planificação pessoal? Sim, desde que não represente uma dependência exclusiva. Voltando ao caso dos pervertidos, né? A questão, portanto, não está em atitudes de abstinência física, como se pensou durante anos, durante muitos séculos, mas em seu saudável direcionamento. Então, resumindo, não se trata de proibição, mas de educação. Isso aqui é a conclusão do nosso raciocínio. Não se trata de abstinência, mas de emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não se trata de indisciplina, mas controle. E não se trata de impulso livre, mas responsabilidade. Então é isso que nós devemos buscar. Tudo que eu falei até agora, no caso, tudo que eu repassei, que quem falou foi os imortais, se resume a essas 4 pequenas frases. Isso aqui é um lema que nós devemos ter em nossa vida, não só em relação à sexualidade. Mas vamos levar para outro assunto, por exemplo, eu tenho propriedade para falar disso, a gula. Né? Vamos trazer isso aqui para a gula. A gente está proibido de comer? Não, mas tem que comer educadamente, né? E assim por diante. Vamos levar para outro assunto, sei lá. Vários, existem diversas formas de a gente trazer essas afirmações para a nossa vida. O sexo é uma delas. Então, para encerrar, 35 minutos, eu acho que vai dar uns 40 só, pequenininho. Eu vou falar, quando eu vi o Iema falando das cidades perversas, eu quase dava um pulo ali. Opa, ele está introduzindo o que eu vou passar. Antes de mais nada, eu procurei saber se realmente, porque isso é um texto atribuído a Chico Xavier. E a gente sabe que na internet é campo aberto para fake news, inclusive dentro do Espiritismo.
Muitas coisas que dizem que Chico falou, não deve ter falado, nem dito, nem escrito. Mas eu tomei o cuidado de procurar saber se esse relato é verdadeiro. E no livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco, ele cita essa cidade que Chico descreve a um amigo. Então, por volta de 1947, Emmanuel conduziu o duplo astral de Chico Xavier a uma imensa cidade espiritual, situada numa região do umbral. Esta lhe pareceu extremamente inferior e bastante próxima da crosta planetária. Era uma cidade estranha, não só pelo seu aspecto desarmônico e antiestético. Gente, esse relato aqui é sensacional. Como pelas manifestações de luxúria, degradação de costumes e sensualidade dos seus habitantes, exibidas em todos os logradouros públicos, ruas, praças. Olha só, quer dizer que a configuração de uma cidade está intimamente ligada à psicosfera de seus habitantes, né? Então, se nós entramos numa cidade suja e fedorenta, naturalmente as pessoas devem ser sujas e sem higiene dentro de suas casas. E assim por diante, né? Então, Emmanuel informou a Chico que aquela vasta comunidade espiritual era governada por entidades mentalmente vigorosas, porém negativas em termos de ética e sentimentos humanos. Eram esses maiorais que davam as ordens e faziam-se obedecer, exercendo sobre aquelas entidades um poder do tipo da sugestão hipnótica, ao qual tais espíritos estariam submetidos ainda mesmo depois de reencarnados. Ora, por que esses espíritos se agrupam em cidades como essa? Eu costumo usar uma metáforazinha, já a gente continua o texto de Chico. Eu costumo usar uma metáforazinha sobre a questão do refinamento do petróleo. Todo mundo aqui sabe como é que se refina petróleo? Tem algum petroleiro aí? Se tiver, pode vir aqui falar desse assunto. Então, para onde nossa alma vai quando desencarna? Ou para onde nós vamos quando estamos em desdobramento durante o sono? Né? Existem locais pré-determinados. Vamos falar da desencarnação. Fulano morreu. Para onde o espírito dele vai agora? Para um lugar onde foi dada uma sentença por alguém que ele deve ir? Não. Como é que se refina o petróleo? Por isso que nas refinarias existem aqueles silos imensos. Ali existe petróleo sendo fervido. Quando a gente vai fazer arroz em casa, a tampa da nossa panela fica como? Toda molhadinha, né? Porque o vapor da água se condensou ali. No refino do petróleo, existem diversas camadas acima da fervura do petróleo. E, de acordo com a temperatura do vapor, ele se condensa em algum combustível. Então, na primeira camada, escorre o óleo lubrificante. Na segunda camada, o vapor já chega um pouco mais frio, escorre o óleo diesel, gasolina, e assim por diante. Então, quanto mais densa a nossa alma após o desencarne, mais rápido nós vamos nos condensar, mais próximos vamos estar da crosta terrestre. Então, por afinidade, esses espíritos perdidos na perversão sexual vão se agrupar de acordo com a densidade de seus perispíritos nessas cidades. Eles buscam elas, né? Como o Iema também falou. Então, continuando. Chega, parece que o bicho vai desligar. Tempo de desligamento automático. Aperta ali, Carol, por favor. Olha ali se... Eu acho que é. Não. Tem como cancelar? Deixa assim, vamos ver se ele não desliga, né? Então, continuando. Pelas ruas da referida cidade estranha, desfilavam de maneira semelhante a cordões carnavalescos, eita, olha aí, multidões compostas de entidades que se esmeravam em exibições de natureza pornográfica, erótica e debochada. Os maiorais eram conduzidos em andores ou tronos, colocados sobre carros alegóricos, cujos formatos imitavam os órgãos sexuais masculinos e femininos. Já imaginaram um desfile de carnaval desse? Uma euforia generalizada parecia dominar aquelas criaturas. Ou mais apropriadamente, assistia-se a uma festa de despedida. E aí lá vem a questão do amor de Deus por nós.
Quando o espírito sequer tem capacidade de decidir se quer voltar à Terra ou não, se já lhe é dada a oportunidade, existe a reencarnação compulsória, onde eles são... A questão da condução coercitiva, né, como que a gente vê hoje na política, você está sendo convidado a reencarnar novamente. É por seu bem, vá. Então, festa de despedida de uma multidão revelando a certeza da aproximação de um fim inexorável, inevitável, que extinguiria a situação cômoda, até então usufruída por todos. De fato, aqueles espíritos, sem exceção, haviam recebido um aviso de que estava determinado de maneira irrevogável, pelos planos da espiritualidade superior, o seu próximo reingresso à vida carnal na Terra. A esse decreto inapelável não iria escapar nem os próprios maiorais. Que ano é isso aqui? 1947. Então, 47 para 70, dá quanto? 23 anos, né? Antes dos anos 70, existiam filmes pornô? O que vocês acham? Tinha para alugar nas locadoras ou no Google, né? Como a Emma falou, a gente achava, não existia sequer internet, né? Existiam revistas pornográficas expostas em bancas de jornais? Não. Mas depois que chega-se o ano dos anos 60, 70, isso começa a aparecer. Seriam eles trazendo do mundo espiritual aquelas impressões e configurando-as na vida física, né? Será que algum de nós pode ser um deles? Eita, olha aí, ninguém sabe. E se a gente já estivesse recuperando daquilo ali? Pode ser bem mais demorado, mas também a velocidade depende da vontade de cada um, né? E para finalizar, Divaldo Franco, no livro Sexo e Consciência, um dos que o Iema mostrou aqui, né? Explica aqui. Por isso que eu disse que essa mensagem é real, porque ele a cita, né? Num livro. Os espíritos habitantes dessa região, que se entregam à sensualidade desde o tempo do imperador romano Tibério César e de Calígula. Gente, se vocês forem lá pesquisar a história do Império Romano e procurar saber como eram as festas de Tibério e de Calígula, olha, eu acho que essa cidade espiritual era fichinha. Eram coisas horrendas, né? Os banquetes que eles davam. Era natural, ao lado das mesas de comida, ter casais fazendo sexo. Então era uma sodomia, né? Uma coisa horrível. Então, essas cidades existem desde essa época, né? Desde Tibério César e Calígula, Divaldo nos afirma. Estão, aos poucos, sendo trazidos à dimensão física pelo mecanismo da reencarnação compulsória. Os guias da humanidade assim procedem para dar-lhes uma última oportunidade de permanecer na Terra. É a última chance, transição planetária, o joio sendo separado do trigo, né? Comando para um mundo de regeneração em que ela se transformará. Nesse sentido, fascina-me o amor de Deus pelos seus filhos. Divaldo continua. A música, apreciada por esses espíritos, possui uma espécie de propriedade hipnotizante de baixo teor, que contribui para que entrem em estados de êxtase perturbador. Afinal, a música influencia o ser humano em todas as áreas. Gente, tá surgindo aí um tal de bota não sei o que lá pro seu ex. Isso é uma música hipnotizante de baixo teor? Eu não estou aqui para discutir gosto musical, mas quando a gente faz essa comparação do que Divaldo está dizendo aqui para o que surge hoje em dia, né? Se eu fosse Caetano Veloso, eu teria vergonha de ter composto aquelas músicas, porque as que existem hoje também são chamadas de música popular brasileira. Então, isso que eu li foi o primeiro parágrafozinho. Então, a oportunidade que está sendo oferecida aos habitantes da cidade perversa é para que eles não afirmem no futuro que foram relegados, isso aqui é Divaldo falando, para que eles não afirmem no futuro que foram relegados a uma espécie de presídio e depois de certo tempo foram expulsos da terra sem a menor consideração. Ora, estão perdidos nas paixões sexuais, na cidade perversa. Aí de repente chega lá um mentor espiritual e diz, vocês vão migrar do planeta
porque a Terra já está em transição, não é possível mais que vocês encarnem lá. Ah, mas peraí, eu não tive nenhuma última chance. É mais ou menos isso que Divaldo diz aqui no último parágrafo. Então esse pessoal está tendo a outra oportunidade. E existe hoje uma explosão na mídia, nos costumes, de uma vulgarização do corpo humano, uma vulgarização do sexo, de músicas, enfim. E quando eu vejo Divaldo falando aqui desfiles, carros alegóricos, músicas, é por isso que a gente considera que o carnaval é uma cópia mais ou menos dessas cidades. Não, como falei, existem as boas intenções do carnaval, mas a grande maioria, músicas de fogo de palha, que daqui a um mês ninguém vai escutar mais, que eu não vou nem considerar mais como música, né, que é uma coisa horrível. Então a gente deve estar muito atentos, vigilantes com as nossas atitudes. Afinal, como disse Paulo, o resumo de toda essa minha palestra aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muita paz a Deus.